Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos da Rádio e TV Fraternal, bem-vindos a mais um novo programa da Rádio, da TV Fraternal. É com muita satisfação que iniciamos hoje o programa Lições Fraternais. E como vai ser o Lições Fraternais? Nós vamos pegar um livro espírita, da doutrina espírita, e vamos comentar o que vai ser lido. O livro que nós vamos iniciar é o Espírito da Verdade, que foi psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira Franco, entre vários espíritos que colaboraram nesse trabalho. Então, cada capítulo, quando foi psicografado esse livro, Chico psicografava as páginas pares e o Valdo Vieira as páginas ímpares. E depois foi montado esse livro. Esse trabalho foi feito nos anos de 1958 a 1961, no centro que o Chico Xavier dirigia, e lá era feito um estudo do Evangelho, e no final desse estudo, o médium Chico Xavier e o Valdo Vieira psicografavam alguma mensagem que era relacionada àquele estudo daquela noite, ao estudo do Evangelho. E o que nós vamos fazer aqui, nesse novo programa da Fraternal, é exatamente isso. São capítulos curtos, mas que trazem um conteúdo muito abrangente. E como a doutrina espírita nos ensina, nós somos colocados à prova a todo instante. A nossa vida é uma constante prova. E por isso nós temos que refletir acerca de tudo que nos acomete diariamente. E o livro espírita, e principalmente o Evangelho de Jesus Cristo, nos permite isso. Então esse é o propósito do programa que nós vamos aqui trabalhar. É trazer pontos de vista para que você reflita, para que nós reflitamos juntos e assim serenamos os nossos pensamentos, os nossos corações e principalmente nos ajude a caminhar nessa fase terrena que nos encontramos. Pois como somos espíritos, sabemos que nos encontramos nesta vida, mas que viemos de outras e para muitas outras ainda teremos a seguir. Mas qual é o nosso propósito, como a doutrina muito bem nos ensina, senão o progresso, a evolução? Então, vamos começar a refletir. E esse é o propósito do programa. Não há certo, não há errado. É uma reflexão. Você tem seu ponto de vista, todos nós temos nosso ponto de vista. Nós vamos juntos, com lições fraternais, refletirmos. Bem-vindo mais uma vez e que Deus abençoe esse novo trabalho. Hoje nós vamos ler, só me apresentando, eu sou Daniel e eu quem vou fazer a apresentação desse programa com muita satisfação. Sou trabalhador voluntário aqui da rádio e vamos começar hoje no capítulo 1, então, do Espírito da Verdade. Você pode adquirir esse livro, ele tem na internet e nós vamos lendo capítulo a capítulo e dando breves explanações acerca desses pontos de vista que nós temos a refletir. Hoje, então, nós vamos ler o capítulo 1 do Espírito da Verdade, que diz Problemas do Mundo. O mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres. Mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos. Mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura, cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião, mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias. Teorias na ciência, teorias nas escolas filosóficas, teorias nas religiões, mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações. Organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais. Mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir a chaga da ignorância, que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça, que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo, que promove a guerra, para anular o verme do desespero, que promove a loucura, e para remover o charco do crime que carrega o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos assim valorosos
estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra, na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre, pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo, e parafraseando o conceito inolvidável de Allan Kardec, em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo: fora do Cristo não há salvação. Bezerra de Menezes. Esse capítulo, como eu disse, que ele é associado ao Evangelho segundo o Espiritismo, tem ligação com o capítulo 6, o item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o que diz o capítulo 6 do Evangelho? O Cristo Consolador. O item 5 diz o quê? O advento do Espírito de verdade. Então vamos lá fazer uma reflexão acerca do que Bezerra de Menezes quis nos trazer na leitura de hoje. É a palavra do Cristo que nós temos que levar em consideração em tudo na nossa vida. Pode observar que ele coloca que o mundo está repleto de ouro, o mundo está repleto de espaço, o mundo está repleto de cultura, o mundo está repleto de teorias, o mundo está repleto de organizações, mas nós ainda temos problemas. Por que nós ainda temos problemas? Porque nós nos afastamos do Cristo Consolador, da palavra viva que Jesus nos deixou há mais de 2000 anos, mas que nós ainda nos afugentamos dessa palavra viva para seguirmos a nossa vida terrena e, consequentemente, a espiritual. É uma vida contínua, é vida que não cessa, é vida do amparo do Cristo Consolador em nossas vidas, na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. Mas muitas das vezes, enquanto aqui estamos na fase terrena, nos apegamos às coisas, nos focamos em coisas e nos apartamos dessa vida espiritual. E, consequentemente, esses problemas, eles geram ainda mais outros problemas. E nós agravamos e então surgem aqueles questionamentos, aquelas dúvidas infindáveis. Mas aí vem o Cristo Consolador. Para quê? Para nos auxiliar, nos amparar. Quando Moisés recebeu a Tábua dos 10 Mandamentos de Deus, estima-se que entre essa fase, naquela fase que Deus veio para mostrar àqueles homens daquela época, que muitos de nós talvez tenhamos vivido naquela época, tínhamos dificuldade numa vivência harmônica simples, pois os 10 mandamentos, dentre eles tem o quê? Não matarás, não roubarás, honrarás pai e mãe, não cobiçarás coisas alheias. Vejam só, coisas que hoje nós já entendemos como base, como pilares da nossa estrutura mínima de moral. Mas naquela época era o que aquele povo, era o que aquela humanidade tinha capacidade para digerir de entendimento. E estima-se que passou 1400 anos aproximadamente até que Jesus viesse reafirmar, confirmar isso tudo que Deus havia dito. E aí ele já vem falando de algo mais profundo, ele vem dizendo algo sobre caridade, ele vem dizer sobre perdão, paciência, tolerância, o amor. É isso que ele vem. Por quê? Porque aí nós já era uma nova humanidade com capacidade de maior absorção daquelas leis básicas que precisávamos. E assim é a lei do progresso, é assim que nós vamos caminhando. Então, nós necessitamos desse Cristo Consolador, nós não podemos nos afastar da espiritualidade, da nossa religiosidade. O que nos faz não é a religião, é a nossa religiosidade, é como nós nos comprometemos com Deus, é a nossa fé estruturada, é a nossa fé raciocinada, é o Cristo Consolador. E o Espiritismo vem nos dar essas respostas, onde muitas vezes, pela nossa fuga da espiritualidade, da religiosidade, nós nos perdemos e sentimos que a vida não faz mais razão, não tem mais sentido. Mas então nós temos esse Cristo Consolador, nós temos essa doutrina espírita que vem nos mostrar que a vida não cessa, que ela vem nos ensinar que estamos em passagens pela qual nós temos que aprender e evoluir sempre para melhor. Então esse é o ensinamento que Bezerra de Menezes vem trazer para nós hoje, com esse ponto de reflexão.
é o equilíbrio que nós temos que ter nas nossas conduções humanas. Entender que necessitamos das coisas materiais, mas não tão somente das coisas materiais. Temos a leitura, através do Evangelho, de uma vida espiritual, de uma vida que não cessa, de uma vida que continua. E como ele disse no final aqui, ele parafraseia mesmo que quando Allan Kardec disse que fora da caridade não há salvação, a caridade é o centro de tudo, porque a caridade engloba muitas coisas, como nós veremos no estudo desse livro adiante, no programa Lições Fraternais. E nós temos essas condições, mas muitas das vezes nós não fazemos, por vários motivos. E Bezerra de Menezes diz o quê? Fora do Cristo não há salvação. Então esse é o caminho. Jesus nos disse, né? Nós temos a passagem, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Conheça a verdade e a verdade te libertará. Então, esse é o propósito da reflexão. Quem foi, eu não posso deixar de mencionar aqui também, o espírito desse estudo de hoje, Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, aquele que mais se doava, aquele que se entregou. Tem uma historinha curta para contar de Bezerra de Menezes, para dar um exemplo da sua grandiosidade espiritual. Bezerra de Menezes, certa vez, encontrava-se com seu filho pequeno acamado, estava com febre. E a sua esposa então o chamou e disse, ele está com febre, estava passando mal. Bezerra de Menezes então vai atender o seu filho, vai ali dar o seu conhecimento médico para o seu filho e batem-lhe a porta. Bezerra de Menezes vai atender. Quando ele chega lá, era uma mãe em desespero, aos prantos, pedindo para que, pelo amor de Deus, ele socorresse a filha dela, que estava passando muito mal. E ele então diz, senhora, desculpe-me, mas meu filho também está febril e eu não posso desampará-lo nesse momento. E ela então, encarecidamente, lhe pede ajuda novamente, que ele visite a filha dela, na certeza de ampará-la medicinalmente. E então, Bezerra de Menezes, sem pensar mais, retorna para o quarto de seu filho, junto de sua mulher e de seu filho, ele entrega o seu filho a Deus para que cuide dele. Ele pega na mão do seu filho, de sua esposa e faz uma simples prece e vai atender o outro que necessitava. O seu filho ficou curado, a outra pessoa também. Então veja, esse é um exemplo de doação. Esse é um exemplo de crença que nós estamos sempre amparados por esse Cristo Consolador. Essa era a nossa leitura da noite. Espero que tenha te ajudado. Faça sua reflexão acerca do tema da noite. Pesquise no Evangelho, que é o capítulo 6, item 5. Leia e faça sua reflexão. Ficamos por aqui hoje. Até o próximo programa. Boa noite. Fique com Deus. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.